chicos, soy Noelia Dueira, sua professora de espanhol. Nessa aula, veremos imperativo. Imperativo a gente utiliza em receitas, a gente utiliza em instruções e para dar ordem, certo? Igual como no português. Mas a grande diferença é que no espanhol temos afirmativo e negativo, que no português não acontece isso. Então, para a gente não memorizar, eu vou ensinar vocês a entender como se chega no imperativo afirmativo, ok? Aqui temos um exemplo. Habla, hable, hablemos, hablad e hablen. Mas como é que eu chego nessa questão? Primeira coisa, não tenho yo, porque eu não mando em mim mesma, não dou uma ordem para mim mesma, certo? Então, no imperativo não existe yo. Também não existe el e ella. Es tú, usted, nosotros ou nosotras, vosotros ou vosotras e ustedes. Não existe ellos ou ellas em imperativo, porque é uma ordem, ok? Afirmativo, então. Tu habla. Como é que eu chego neste habla? A gente lembra do presente regular. Como é que é? Yo hablo, tu hablas. Então, saca lá esse, ou seja, tira o S e fica habla. O usted não poderia ser igual ao tu. Então, ou vai terminar em A ou vai terminar em E. Então, é E. Usted hable, certo? Nosotros vai ser usted más mos. Então, nosotros ou nosotras hablemos. Vosotros ou vosotras, independente se é regular ou irregular, é o verbo. Então, hablar, eu troco o R por D. Então, fica hablad. Ok? Realmente eu sei que é estranho, mas é assim mesmo. Hablad. E ustedes é usted mais N. Então, hablen. Certo? Então, eu digo, hablen más bajo, por exemplo. Vamos ver com er, terminado em er, como é que ficaria. Então, por exemplo, vender. Yo vendo, tu vendes. Então, fica tu vende, por exemplo. Usted venda, porque é o contrário, ou é E ou é A, lembram? Nosotros vendamos. Vosotros vended, porque é vender, tira o R, troca por D. Ustedes vendam, com N. Lembrem que nunca tem M ao final. E como ficaria com ir? Então, vamos conjugar vivir, que é viver. Então, fica presente, yo vivo, tu vives. Então, tu vive, usted viva. Nosotros vivamos, porque é usted más mos. Vosotros vivid, porque é vivir com ir. Então, vivid, com D. Ustedes vivan. Certo? Ficou mais fácil? Vivan mejor la vida, por exemplo. Eu estou dando um conselho. Também é um uso do imperativo. Mas e o negativo? O negativo, então, é diferente. Uma grande vantagem é que aqui eu coloquei até como máxima. Imperativo negativo é igual ao presente do subjuntivo. Como é que é o presente do subjuntivo em português? Lembra do que eu faça? Então, é a mesma coisa. Percebam aqui que hablar, que yo hable, que tu hables, no hables, certo? Que usted hable, no hable. Que nosotros hablemos, no hablemos. Que vosotros habléis, no habléis. Que ustedes hablen, no hablen. Perceberam a questão? Então, imperativo negativo é o mesmo que o presente do subjuntivo. Então, você aprendeu uma regra, aprendeu dois modos verbais, dois tempos verbais, certo? Então, temos aqui também uma outra curiosidade de imperativos. Os únicos irregulares são esses que estão aqui, certo? Irregular tu. Então, haz é fazer. Então, tu haz. Haz las tareas. Eu coloquei aqui o exemplo. Haz tus tareas ahora. Percebam que é um irregular e temos os pontos de exclamação. Antes e depois. É ao contrário mesmo. Eu sei que é estranho, no português não temos isso. Mas aí você vai me dizer, mas por que isso?
Para quem lê é muito mais fácil, isso acontece também com perguntas, porque a pergunta vai exatamente quando eu devo fazer. No português, quando eu estou lendo, lembra que a gente começa a ler e faz o ponto de interrogação no final. Então, por exemplo, vamos sair, a gente faz assim, porque vê só no final o ponto. No caso do espanhol, você já vê a exclamação e a pergunta, isso facilita para o leitor, certo? Vamos ver outros irregulares. De ser, certo? Então, ser mais feliz, por exemplo, eu estou dando um conselho para tu. Ver é de ir. Então, vete a casa, vai para casa. Ven, de vir, ven a mi casa. Tem, de tener. Então, tem mais cuidado, tenha mais cuidado. Sal, de salir, então não é sal, então sal. Sal de aqui agora, então saia daqui agora. De dizer, dime ahora eso, me diz isso agora. Pon, de colocar, pon las cosas en la mesa, coloca as coisas na mesa. Oye, que é de ouvir, oye, te estoy hablando, puedo decir oye, se eu sou peruana espanhola, ou hoje, se eu sou uruguaia ou argentina, ou enfim, porque lá Y, que é o Y, se pronuncia de modo diferente, certo? Então aqui a gente viu várias frases e são os únicos irregulares em tu. Como é que ficaria uma conjugação, um exemplo de hacer? Então ficaria tu, has, usted, haga, nosotros, hagamos, vosotros, haced, porque fica igual, e ustedes hagan, ok? Então percebam que tu es has e no haga. As pessoas geralmente se confundem e pensam que tu es haga. Outra característica importante é que no espanhol se usa tu e não terceira pessoa. Lembrando, usted não é você. Tu é o nosso você. No imperativo usamos em terceira pessoa, certo? Faça isso. Então você vai dizer haz eso. Agora, para terminar, vamos ver dois exemplos. No me hagas eso, que é o imperativo negativo, e habla más bajo, fale mais baixo, e não me faça isso. Para resumir, vimos imperativo afirmativo e negativo, lembrando a máxima que o imperativo negativo é igual ao presente do subjuntivo. Besitos, los dejo, tchau, tchau!